Fala galera, beleza? Aula de Geografia, professor Paulo aqui no Cultive. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estudando aí para as provinhas, pro Enem? Todo mundo dedicado aí, né? Então vamos lá, sem mais delongas. Teminha da aula de hoje, meus caros amigos. O que nós vamos falar hoje na aula? Primeira e segunda revolução industrial. Lembra na aula de primeiro, segundo setor, setores produtivos? Então, antes disso tudo, tivemos algumas revoluções industriais até inserida nesses setores, que é a questão da mudança da indústria, da mudança do meio produtivo, né, da produção em questão global, em escala global. Então, na aula de hoje, iremos discutir como que foi, né, a primeira, a segunda e até a terceira revolução industrial. Para começar a aulinha, vamos lá, falaremos um pouquinho de meios de produção, como que são os meios de produção. Então começaremos falando do artesanato, manufatura e daí sim a indústria. Por que, professor? Porque antes de ter indústria, existia outros meios de produção. Correto? Não teve indústria do nada, foi se desenvolvendo até chegar a esse caráter industrial. Então, primeira coisa, artesanato. O que era o artesanato? Quais seriam as características? Hoje eu vou escrever bastante, pessoal, vocês vão adorar a aula, porque minha letra é muito bonitinha. Então, vamos lá. Características do artesanato. Atividades manuais, né? Então, as atividades no artesanato eram feitas por meio das mãos, né? Aquele serviço artesanal mesmo que nós conhecemos hoje em dia. E aqui também não tínhamos a divisão do trabalho, correto? Então, uma pessoa fazia todo o trabalho de forma artesanal. Se a pessoa ia fazer, sei lá, uma bicicleta, ela ia fazer toda de forma artesanal, ou antes, né, a bicicleta, uma carroça, ela ia fazer a carroça inteira. Se ela fosse fazer uma camiseta, ela ia costurar essa camiseta, essa camisa, né? Então, não há divisão do trabalho, não ocorre, né, a divisão do trabalho. Vamos dividir aqui. Logo depois, meus amigos, atividade artesanal, tivemos uma pequena evolução, né? Mas as atividades vão se evoluindo no decorrer do tempo. Qual que era o próximo meio de produção? Seriam as manufaturas ou manufaturas. Essas aqui também possuíam atividades manuais, então a atividade ainda era feita por meio das mãos, ainda não por meio das máquinas. Mas começou a ter divisão do trabalho, né? Algumas divisão, né? Mas era uma divisão primária ainda, né? Divisão do trabalho. Era uma divisão primária e também aqui não tinha controle de tempo de trabalho, quanto tempo eu levava para executar esse trabalho. E por último, o que surge, né? O que vamos discutir na aula de hoje, o tema da aula de hoje é indústria. Então é a divisão do trabalho por meio da indústria. Como ocorreu esse desenvolvimento industrial? Aonde foi o desenvolvimento industrial? Quais foram as características que estão inseridas tanto na primeira revolução, na segunda e na terceira? Muito importante porque cai em prova, cai no Enem e também, né, auxilia nós compreendermos o mundo atual onde vivemos. Voltando aqui para a indústria. Aqui possuíamos também a divisão do trabalho. E a diferença maior, que aqui ocorreu o quê? A máquina. Aqui foi introduzido as máquinas. Então, aqui esses dois eram trabalhos manuais, né, com nossas mãozinhas, com as mãos de quem trabalhava. E aqui a máquina, né, a grosso modo, essa foi a divisão. No primeiro momento os trabalhos eram artesanais, depois eram em manufaturas e por último vem a indústria que vem até hoje. Então tivemos algumas revoluções industriais. Correto, meus amigos?
Conseguiram notar aí a diferença? E agora sim, iremos, né, entrar nesse tema Revolução Industrial. E o que é a Revolução Industrial, meus amigos? O que é revolução? É mudar, né? É mudar, quebrar o paralelo, sair de um ponto e ir para outro oposto, ou crescer. Claro que a Revolução Industrial não foi de um dia para o outro, não foi hoje aqui a produção é manufatura, amanhã vai ser feita as indústrias, pronto, acabou. Não, foi com o passar do tempo que ocorreu essa Revolução Industrial. Beleza? E aonde ocorreu a primeira Revolução Industrial? Qual país foi o responsável, né, pelo aparecimento da indústria ou pelo boom industrial? Aí de casa, alguém sabe que ano que foi, aonde foi? Grita lá que eu vou ouvir. Eu tenho certeza que vocês já viram no colégio, já viram na escola. Aula de história, de geografia, eu tenho certeza que o Roberto vai falar para vocês também. Vamos lá então, ocorrência na Inglaterra. E eu já vou explicar por que foi lá na Inglaterra. Então vamos colocar aqui que é um G, Inglaterra. Meu Deus, que letra, pessoal. Ficou aqui Inglaterra. Beleza? E além disso, meus amigos, qual foi o período, aonde foi desenvolvida, aonde ocorreu a Revolução Industrial, a primeira revolução, aonde ela começou? Qual foi o período de destaque dessa revolução? Podemos datar ali a partir de 1760 até 1800 e... errei aqui. 1870, 1860. Foi esse período, durou aproximadamente 100 anos, né? Então vai lá do século XVIII até o começo do século XIX, tá? E quais foram os fatores que influenciaram, que estavam ali inseridos para ocorrer a primeira Revolução Industrial? O primeiro deles, porque na Inglaterra? Bom, primeira questão, a Inglaterra era um país rico, tinha uma burguesia rica, né? Então podemos colocar aqui, rica burguesia. Todo mundo teve aula lá de Idade Média, questões dos feudos, né? O surgimento da burguesia, que trabalhava principalmente do comércio, da troca, né? Então, a primeira questão foi a burguesia, a rica burguesia que tinha muito dinheiro. E da onde vinha o dinheiro da burguesia? O dinheiro da burguesia advinha de atividades principalmente voltadas ao comércio marítimo, né? A venda, a troca e também a pirataria legalizada. A Inglaterra, né, a burguesia patrocinava alguns piratas, né, um modelo de pirata para saquear navios, para, né, fazer ações que trouxessem mais riquezas para esse país, mas principalmente da burguesia. Então é daí que advém o investimento em indústrias. 1760, mais ou menos, a 1860, 70. Característica, meus amigos. Presta atenção aí, não dorme, que o professor só está começando a aulinha mais delicinha da que eu tive. Características. Quais são as características? O que a Revolução Industrial traz para a gente? O que ela mostra? Em uma primeira questão, uma primeira fonte importante é a energia. Então, a partir desse momento, começa, né, a produção industrial começa a utilizar um tipo de energia que é muito importante, né, para a indústria, para o desenvolvimento da indústria. Então, a primeira característica da primeira revolução
é a fonte de energia. Então, energia é o combustível que vai manter as indústrias, né, a produção industrial. E qual que era a fonte principal de energia da primeira revolução industrial? A fonte de energia, esse é importante, hein? Anotem no caderninho e anotem na cabecinha, meus amigos. A principal fonte de energia da primeira revolução industrial é quem? Carvão mineral. Entra em cena o carvão mineral. Todo mundo sabe o que é carvão mineral? Se vocês falarem, pessoal, aqueles que é do churrasco, eu vou brigar com vocês, porque não tem nada a ver. O carvão do churrasco é o carvão vegetal, que é tirado da árvore, né, que é cortado, depois queimado, todo aquele processo. E o carvão mineral é retirado, né, do subsolo, é um minério, que consequentemente na Inglaterra existe muito carvão mineral. Então é uma matéria-prima abundante no terreno inglês. Então, o carvão mineral já foi um dos responsáveis pela combustão, pela energia que foi gerada, que foi a base, né, para que ocorresse aquela produção industrial na Inglaterra na primeira revolução. Beleza? E qual que eram o tipo de produção, o que foi criado nessa primeira revolução industrial? Lembrando aqui que a revolução industrial é a construção da indústria, o que houve de novo na indústria, o que aconteceu na questão produtiva, na questão de industrialização. Então vai lá, carvão mineral, e quais foram as principais contribuições, o que surge nesse momento aqui na Inglaterra? Em primeira coisa, é criado o tear mecânico. Então pode marcar aí, tear mecânico. E também um que é que deu up, que também é uma característica da primeira revolução, é a máquina a vapor. Então, essa máquina a vapor vai influenciar muito no transporte, na questão dos trens, na questão das fábricas, né? Então, a máquina a vapor estará inserida nas fábricas e no transporte dos trens, lá da Maria Fumaça, que é feito através do vapor, que faz com que o motor funcione, e também na produção industrial desse período. Então, é a máquina a vapor. Marquem aí, eu duvido quem tem uma letrinha melhor que essa. Beleza? E a máquina a vapor na primeira revolução industrial, nesse período de 1760, 1860, 70, está ligada ao transporte e também a produção das fábricas, né? Produção fabril. Beleza? Não vou sujar o cultivo aqui. Tranquilo? E o que a matéria, o que as fábricas faziam nesse período? Qual que era a matéria-prima, para as fábricas nesse período? Em primeiro momento, matéria-prima, vou marcar aqui em cima. Matéria-prima. Não é o nome de um parente seu, não é isso. O que era matéria-prima? Na produção industrial, o ferro, que fazia as máquinas, né, a fundição do ferro, e também o algodão, que era utilizado, né, no ramo têxtil, na produção de tecidos, de roupas, né, e outras coisas. Algodão esse que eram tirados principalmente ali da ovelha, né, a questão das ovelhas e também da plantação. Então essa daí adivinha, tanto que nesse período também uma das características pode aparecer em uma prova, uma questão, que muitos moradores do campo nessa época tiveram suas terras tomadas para serem utilizadas para a produção de algodão, correto? Aconteceu nesse período também.
voltando ali para um resumo, né? Então, um dos primeiros ramos que se desenvolveram na primeira revolução foi o ramo têxtil, que é a produção de tecidos por meio do algodão, que não é um acento, é o têxtil. A produção do ferro, como já dissemos, e uma grande coisa aconteceu. Antes da manufatura, as produções ainda eram praticamente manuais, não havia uma grande produção. Aqui, nesse período, surge o quê? A produção em grande escala. Então, aumenta-se, né, o número da produção industrial, certo? Então, vamos marcar aqui, produção em grande escala. Produção em grande escala, então produzia-se muita mais roupa, muito mais ferro, muitas mais máquinas. Essa produção fez o quê? Que construísse muita indústria, muitas fábricas. Então começa a surgir os parques industriais, as áreas industriais. Consequentemente, meus amigos, com a construção de indústria, com a produção industrial, o que vai surgir? Qual é a ação que vai ocorrer no meio da Inglaterra? Coisa que aconteceu no Brasil quando foi implantada a indústria. O que isso provoca em um lugar? O êxodo rural, o acelerado êxodo rural. Por quê? Porque moradores que antes estavam no campo muitas vezes foram expulsos ou não tinham como trabalhar, vem para a cidade, né? Vai lá para a zona urbana na Inglaterra para trabalhar como mão de obra na indústria, nos teares, na produção industrial, na questão das máquinas a vapor, na produção têxtil. Então, muitas pessoas do campo saem e vêm para a cidade. Consequentemente, o que ocorre ali na Inglaterra? Aumenta, meus amigos, o espaço urbano desse país, porque moradores que outrora estavam lá no campo, agora vêm para a cidade. Então, mais uma característica da primeira revolução é o nosso já conhecido êxodo rural. Consequentemente, crescimento, né, dos centros urbanos. Crescimento dos centros urbanos. Correto, meus amigos? Então, é mais uma característica Opa, fiz coisa aqui. Opa, não, tira aqui. É mais uma característica da primeira revolução. E o que vai ocorrer com o aparecimento, com o crescimento mais rápido da urbanização, dos centros urbanos? O que vai ocorrer no espaço? O que vai aparecer? Uma maior quantidade ou mais problemas voltados ao espaço urbano. Então, pessoas saem do campo e vêm para a cidade, aumenta o número de pessoas, ocorrem mais problemas urbanos, falta estrutura para novos moradores, falta acesso a bens urbanos, a saneamento básico, a saúde, a educação. Então, também, uma dessa questão é o aparecimento dos problemas urbanos que são decorrentes do crescimento acelerado do espaço urbano, né, e do crescimento não planejado e desordenado. Então, podemos colocar aqui crescimento desordenado. Tudo certinho? Além disso tudo, meus amigos, vamos fazer aqui um resumão da primeira revolução. Então, a primeira coisa,
O que fez, né, a produção industrial aumentada, essa grande produção, né, as grandes indústrias, para os produtores, para os donos das fábricas? Em um primeiro momento, a acumulação de capital. Quem investiu na indústria ganhou dinheiro e conseguiu acumular capital. Então, poucas pessoas tinham muito dinheiro e muitas pessoas tinham pouco dinheiro. Tinham que trabalhar quase de graça, por um preço muito baixo para as indústrias, para se manter, para manter-se vivo no meio urbano. Nesse período também ocorre o crescimento naval, porque a Inglaterra começou a produzir muito e vender para os outros países. Então, através do mar, por meio do transporte marítimo, ela leva essas mercadorias para praticamente para várias partes do mundo, quase o mundo todo. Qual que era a questão religiosa na Inglaterra? Todo mundo sabe que a Inglaterra tem o quê? A maior parte era protestante. Então, nesse período também, né, a ética era uma ética protestante. A igreja protestante praticamente dominava, né, o território inglês na questão religiosa. Uma outra característica importante, a Inglaterra tinha muita matéria-prima, que era o carvão mineral. Né? Além de tudo, o algodão também serviria como matéria-prima, né, o ferro também. Outra característica, mão de obra, tinha muita mão de obra barata, era mal paga pela indústria. Outra característica, não tinham um tempo fixado de trabalho. Então, muitas das vezes, os trabalhadores desse período trabalhavam 15 horas por dia, 16 até 18 horas. Né? A supremacia naval inglesa dominava o mercado naval, como já dissemos, e também o trabalho infantil. Então, muitas crianças trabalhavam nesse período, né? Não tinha um controle, não existiam leis que proibissem o trabalho infantil. Uma das funções, pessoal, isso é um assunto meio triste, mas que as crianças trabalhavam nos teares para quando uma máquina emperrasse, né, dava problema, então muito problema dava, quem que ia embaixo da máquina ali colocar a mão para tirar os nós, para arrumar? Quem tivesse uma mão menor, e essa mão menor de quem é? Das crianças. Então as crianças serviriam muitas das vezes para ir arrumar as máquinas, colocarem as mãos para desmancharem nós ou defeitos ali nos teares. O que acontecia? Muitas das vezes o tear voltava a funcionar e acabava decepando dedos, mãos, pedaços de braço das crianças por não ter uma proteção e serem obrigados a trabalhar. Então essa é uma questão bem triste, né? Mas que ocorreu também na primeira Revolução Industrial. Resumindo a primeira Revolução, período entre 1760 a 1860 e 70. Limitada na Inglaterra, ocorre o aparecimento de indústrias, que era principalmente indústria de tecido, né, que era com base no algodão, e utilizavam o tear mecânico. Nesse período também ocorre o aprimoramento da máquina a vapor, né, a produção do motor a vapor, que era utilizado na produção do transporte. Correto, meus amigos? Conseguiram compreender um pouco desse tema? Acredito que sim, né? Acredito que tenham entendido. Fiquem ligados aí que a gente volta no próximo vídeo com a segunda e terceira Revolução Industrial. Beleza? Espero que tenham compreendido, que tenham entendido um pouco da primeira revolução, um assunto importante que cai em prova, e como se desenvolveu a indústria. Então, Inglaterra, matéria-prima presente, mão de obra, dinheiro decorrente da burguesia, favorecimento naval, viagens ali pelo mar. A Inglaterra tinha um favorecimento, mercado, né, que já praticava na burguesia, a partir da indústria ainda é aperfeiçoado, êxodo rural, problemas urbanos e excesso de mão de obra barata, e os trabalhadores não possuíam direito algum. Então essas é alguma das características da primeira revolução. Obrigado a você aí, obrigado pela sua atenção, até o nosso próximo vídeo.